Olá, estamos às 4h40 da manhã. Vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos. Exatamente os Templários. E aqui estaremos nos baseando no livro de Stanley Lá de Guaita e algumas outras coisas que nós fizemos. Stanley Lá de Guaita é esse personagem que vamos mostrar a vocês aqui. Marquês Stanislas de Guaita. Ele tem uma teoria muito interessante. Ninguém concorda com o suplício de Jacques Molay. É um absurdo queimar uma pessoa viva. Entretanto, ele dá aqui algumas situações, algumas informações muito interessantes. A primeira delas é que os templários, na verdade, tinham ligações perigosas, e o dia 14 de julho, na verdade, comemorando a vitória da Revolução Francesa, vamos seguir mais ou menos por essa linha. Ele diz assim, olha só, biografia. Marie Victor Stanislas de Guaita, nascido a 6 de abril de 1861, morto a 19 de dezembro de 97, era filho de François Paul de Guaita e Maria Amélie de Guaita, católicos fervorosos. Seu pai provinha de uma família de origem germânica vinda da Itália. Sua afirmação de que 1789 foi a réplica fulminante de 1313 é embasada em uma análise primorosa da condenação da Ordem do Templo. Ou seja, tudo o que aconteceu na Revolução Francesa é uma vingança das ordens, das várias ordens e facções às quais os templários se ligavam, que se reuniram durante 400 anos e planejaram a Revolução para acabar de vez com a Igreja Católica, que seria a única capaz de fazer um império mundial, que era o grande sonho dos Templários. Muito bem, então 1789 foi a réplica fulminante de 1313. Paraguai, a bula papal que excomungou os templários e a sentença que condenou à morte na fogueira de Jacques Molay e mais 14 oficiais foi o motivo que ele chama a vingança dos templários. No seu livro O Templo de Satã, demonstra o Marquês de modo irrefutável a responsabilidade das sociedades secretas na Revolução Francesa. Das sociedades secretas. Vamos ver a quantas os templários se ligavam. Principalmente a dos templários. Então, uma sociedade secreta formou-se clandestinamente sob o resto da Ordem do Templo. A vingança preparava-se na sombra, e a explosão iria trazer o terror 450 anos mais tarde. Quebrando as espadas, os templários fizeram punhais, e as pás de pedreiros proscritas foram utilizadas na maçonaria dos túmulos. Em menos de 6 anos, o Moloque de 2 cabeças, uma com a coroa da vergonha, o rei da França, e a outra com a mitra da infâmia, o Papa, tragou a ordem do templo em suas entranhas de bronze vermelho. O Moloque moderno, Revolução Francesa, os neotemplários e os jacobinos, levaria 3 anos para devorar o mundo antigo. Terminaram 4 séculos. Agora os gigantes adultos vão reclamar suas reivindicações. Ele aparece ao sol por trás de uma máscara. Durante 50 anos usará o nome de Iluminismo, derivado de Illuminati, que está já ligado à corrente de Weishaupt. Veja, já uma ligação. Antes de tomá-lo de Revolução Francesa. Nosso fim é mostrar a filha do templo, proscrito, essa maçonaria oculta que se disfarça inatingível e multiforme. Por trás de 1000 seitas de iluminados agrupados ao seu redor, preparando na sombra, ela também, a réplica vingativa e soberana da bula de Clemente V e do decreto de Ferenc o Belo. Aqui ele vai dar o processo de Cagliostro, e aí nós já lemos uma vez, mas se quiserem nós podemos ler novamente. Ele diz assim, páginas 200,
reportemos a vida de José Bálsamo, conde de Cagliostro, extraída do processo instruído contra ele em Roma, em 1790, traduzido do original italiano, impresso na Câmara Apostólica, Paris, 1791, com retrato. As páginas 129 e 132 oferecem essa narração detalhada que Cagliostro fez diante dos juízes. A cena se passa em uma casa de campo a 3 milhas de Frankfurt. Descemos 14 ou 15 degraus e entramos em um quarto, rodeado no meio do qual vi uma mesa. Ela foi aberta e sob ela estava uma caixa de ferro que abriram, na qual vi vários papéis. 2 iluminados que me acompanharam tiraram de lá um livro manuscrito, no formato de um missal, no começo do qual estava escrito: Nós, grão-mestre dos templários, e seguidas por palavras e fórmulas de juramento concebida nas expressões mais horríveis de que não posso me lembrar, mas que continham o compromisso de destruir todos os soberanos despóticos e a Igreja Católica. Essa forma estava escrita com sangue. Tinha 18 assinaturas além da minha, que era a primeira, e tudo estava escrito com sangue. Não posso me lembrar dos nomes. Havia assinatura de 12 grão-mestres dos Illuminati, mas na verdade minha assinatura não foi feita por mim, e não sei como estava lá. O que me disseram sobre o conteúdo do livro é que era escrito em francês, e o pouco que li me confirmou que essa seita havia determinado dar seu primeiro golpe na França, que depois da queda dessa monarquia deveria atacar a Itália, que Ximenes, de quem falei, era um dos maiores chefes, que estavam no auge da trama, os Três Mosqueteiros falam mais ou menos de Richelieu, e que a sociedade dos Illuminati tem grande quantidade de dinheiro dos Rothschild, depositado nos bancos de Amsterdã, Roterdã, Londres, Gênova e Veneza. Bem, então, a primeira seita é a dos Illuminati. A Casa de Rothschild tornou-se uma organização central para fazer a Revolução Francesa. Isso ninguém duvida. Mas o que nós vamos querer aqui é por que nós temos no nosso dinheiro, aqui nós temos 2 notas de uma coleção. Vejam bem, isso aqui é a mitra de lado. Isso aqui é a mitra de lado. Aqui, Banco Central do Brasil, um cruzeiro. E aqui nós temos Banco Central do Brasil, 5.000 cruzeiros. Então, são de épocas diferentes. Essa desapareceu, havia até pouco tempo, mas os templários estavam ligados ao mitraísmo. E a ideia deles era fundar um império universal onde Mitra fosse o Cristo. Então, nós temos aqui várias coisas sobre Mitra. A primeira dele é Mitra bebê. Está aqui. Vamos mostrar as coisas. Eles eram fascinados por Mitra. Depois nós vamos ver aqui um quadro famosíssimo. Posso mostrar a vocês em vários lugares. Aqui está o original, no Museu do Louvre de Paris. Mitra está aqui no meio. Olha o barrete jacobino, característico dele. Aqui está o pintor, né? E aqui está a Revolução, ou seja, a destruição de tudo que fosse contrário a Mitra. E nas lojas francesas, eles são obrigados, cada loja francesa é obrigada a expor esse busto de Mitra. Então tudo gira em torno do mitraísmo, uma doutrina maniqueísta que os cátaros professavam. Então nunca foi encontrada aquela figura que Eliphas Levi nos consignou,
Bafomé. Na verdade, o que havia era um salão. Nesse salão havia muitas caveiras numeradas, e essas caveiras numeradas estavam arrumadas numa sala ricamente adornada, e nessa sala ricamente adornada tinha as caveiras dos joanitas, ou seja, dos pontífices joanitas, ou seja, discípulos de João e não de Jesus Cristo, renegavam Jesus Cristo, achavam que ele era apenas um profeta. Desde João, a cabeça de João Batista, até o último pontífice joanita, que na Idade Média passou o cargo dele para o Diogo de Peyam, que acumulou assim grão-mestre dos Templários e o pontífice joanita. Vamos saber um pouquinho mais sobre os joanitas e vocês vão compreender. Nós estamos a 10 minutos. A filosofia dos Templários está aqui, de Adelino de Figueiredo Lima. Os hospitalários eram as mais antigas das ordens do Templo. Nossa Senhora de Scala apareceu posteriormente a outra ordem, Cavaleiro do Santo Sepulcro, Cavaleiro de Santa Catarina no Alto Sinai, tudo isso eram ordens hospitalários. O serviço prestado por essas ordens durante a luta da Palestina e a proteção que dava aos peregrinos fazia com que os templários se comovessem, mas ninguém compreendia que homens que se negavam a combater preferiam a retaguarda dos exércitos do que tocando as armas pela cruz. Era a mentalidade da época. O contato das cruzadas com os muçulmanos abalou a convicção dos cavaleiros cristãos, como abalou a dos maometanos em autêntica proporção. Eles fizeram um pacto. Às vezes entravam em combate, às vezes não. Os mistérios orientais eram, porém, mais ricos e mais sedutores que os do cristianismo. Daí a razão por que os templários assimilaram o que neles havia de mais atraente, criando uma doutrina própria que, se não era verdadeiramente cristã, não era totalmente islamita. Então, era alguma coisa deles. Não renegavam o cristianismo, nem cuspiam no símbolo que ostentavam no peito, conforme os seus acusadores afirmavam. Mas é certo que nas cerimônias que realizavam na investidura dos graus, que serviam de símbolos cuja interpretação era um misto de gnosticismo, catolicismo e islamismo acentuado. Cristo era para eles um grande iniciado essênio. Comungavam-lhe o Espírito, mas recusavam aceitar-lhe a ressurreição. Crês tu na ressurreição física de Jesus? Não creio. Creio na vinda do seu Espírito. Era essa que a maçonaria ainda hoje repete. Nas missas, os sacerdotes templários eram menos ortodoxos que os outros padres, mas suas igrejas enchiam-se, porque os fiéis gostavam de ouvir as suas prédicas, as novidades. Cristo era figurado como um símbolo da resistência dos humildes à prepotência dos fortes. Era um santo porque dera a vida por seus irmãos. Não era, porém, Deus, mas filho de Deus, como eram todos os homens. Não o divinizavam, humanizavam-no. Nisso estava a heterodoxia, ou seja, o que era contrário ao dogma, em que se baseou o processo de extinção da ordem. Harmonizando todas as doutrinas, portanto, uma grande síntese, os templários fugiam do sentido fúnebre do catolicismo para se refugiarem nos mistérios de outras religiões que entoavam hinos à vida. O argumento para a iniciação dos intendentes da caverna sagrada, ou seja, os guardiães do monte do grande pontífice, foram buscá-lo na velha Frígia, terra de Mitra, nos mistérios dos sabásios, cuja influência chegaram a interpretar o gênio grego. Para os frígios, Deméter deu à luz a Core, a quem Zeus viola e para isso se transforma em serpente. O deus atravessando o seio é a fórmula usada nos mistérios dos sabásios. Assim se chama a serpente que escorrega entre os vestidos dos iniciados, como para lembrar as impudicícias de Zeus. Core dá à luz um filho com face de touro. O culto dos sabásios, que servia de tema às iniciações templárias no quinto grau, tá? Impressionava o gênio grego, mas era um intruso na religião helênica e contra ele se levantavam Aristófanes e Plutarco. Era um culto orgiástico, ou seja, pura sacanagem. Mas não era assim que podiam queixar-se os gregos, que também tinham
o culto de Cibele e arvorava a divindade em suas formosas etaíras, como demonstra esse epitáfio do túmulo de Trifera. Aqui jaz o corpo dedicado de Trifera, pequena pomba, flor das voluptuosas etaíras, que brilhava no santuário de Cibele e nas suas festas ruidosas. Suas falas e gestos eram cheios de encanto. A mãe das deusas amava, mais do que qualquer outra. Folgava nas orgias femininas e teve graças em levo de Laís. Então, era esse um dos credos, um dos pedaços, uma das partes dos escritos dos Templários. A iniciação dos intendentes da caverna sagrada dos guardiães realizava-se no mês de maio, mês das flores, com o templo dedicado à natureza, porque o quinto grau dos Templários era um hino à renovação periódica da vida. O grande pontífice da montanha sagrada, que é exatamente, vai passar a sua autoridade para Hugo de Payán, aqui ele está com a serpente, e ele vai passar. Então, as caveiras eram os pontífices joanitas, ou seja, a caveira de São João, que teve a cabeça cortada, eles pegaram e colocaram ali, numeraram 1, e as caveiras de todos os grãos-mestres do Templário, que começou no século IV como guardião de Madalena e da suposta filha dela. Você vê a misturada que eram os Templários. Encarnava o papel de Sabásio, o deus frígio, mais uma vez Mitra. Frígia quer dizer Mitra, que figurava as forças da natureza e movia no sentido. A seus pés a serpente sagrada, símbolo da renovação. À esquerda, coroada de espigas entrelaçadas de folhas verdes, cabelo solto saindo de sob o diadema de estrelas, e tendo ao peito uma trança de papoula, símbolo da fecundidade, nas orelhas brinco de 3 rubis e no braço esquerdo arqueado o crivo místico das festividades eleusinas, estava a mulher que personificava a deusa Deméter, uma mulher nua, cheia de brincos e de ornamentos, personificação da terra e das forças produtoras da natureza. À direita, envergando uma comprida túnica severa e majestosa, outra mulher. Era essa vestida, a outra nua. A imponente rainha do Olimpo estende aos postulantes a taça de vinho celeste que contém em si o espírito, a força indomada. As provas iniciáticas desse grau dirigiam-se no sentido da imortalidade da alma e também do rejuvenescimento físico. Deméter estendia sua graça sobre o gênero humano para que os iniciados compreendessem que as forças da natureza reuniam a essência da divindade. O sexo é, portanto, a manifestação do mais alto culto a Deus. Eram elas que impulsionavam a vida, que renovava a substância. Que era o contrário, enquanto Deméter era o símbolo da orgia, é o símbolo da castidade, eram as 2 colunas do templo, velava o Olimpo e Sabásio conduzia a flama Sabásio, que era o grande pontífice, a flama sagrada do crivo místico. Deméter recolhia, passava as convicções do postulante, tirando o joio e deixando o trigo. Só os profundamente convictos, isentos de dúvidas e fortes na sua crença, acima da natureza, existia a própria natureza evoluída, recebida a consagração da investidura do grau. Os templários assimilavam todos os cultos, mais uma vez, dentro do princípio de todas as religiões eram boas, porque todas visavam o aperfeiçoamento moral, intelectual e material da humanidade. Essas ligações perigosas é que vão fazer com que eles sejam denunciados à Inquisição. Não consideravam Deus como expressão exclusiva de qualquer sistema religioso, mas comum a todos os sistemas religiosos. E aí, a cerimônia do fogo. A catequese é apenas qual outro leite. O verdadeiro crente é o gnóstico, e a gnose é uma firme compreensão da verdade, não o cristão. E por meio de razões certas e invariáveis, é página 80. Nos leva ao conhecimento da causa. Não é a fé, mas a fé unida à ciência, concordamos.
a que sabe distinguir a verdadeira da falsa doutrina. Fiéis são os que literalmente creem nas divinas escrituras. Gnósticos são os que, aprofundando-lhes o sentido interior escondido, conhecem a verdade inteira. Então, os fiéis são os devotos e gnósticos são os sábios. Os dois tinham que se unir. Eram estas concepções contrariantes do espírito teológico que levaram os templários à fogueira. A cerimônia do fogo. De 3 em 3 anos, entre outono e a primavera, os templários realizavam a cerimônia ritualística do fogo, para a qual convocavam os irmãos fortalecidos nesse interregno. O templo, que a princípio figurava como uma espécie de câmara mortuária, portanto cheia de caveiras amontoadas, numeradas, em semi-obscuridade, adquiria pouco a pouco aspecto festivo, e à medida da pira sagrada se levantando, as chamas purificadoras derramavam sua intensa luz. O grande pontífice da montanha sagrada, que no caso já era Hugo de Peian, porque Teocleto II já tinha passado para ele a dignidade, personificava Mitra, ministro de Hormuz e soberano da natureza inteira, gênio da luz intelectual e expressão mais lídima da verdade. À sua direita, severo e majestoso Sraosha, representando a justiça, e à esquerda, Rashenu, a obediência. Os três constituíam o tribunal que julgava os mortos e decidia o destino das almas. Então, essa era a doutrina dos templários. E aí, só isso faria com que nós percebêssemos. Bom, hoje eles teriam todo o direito a professar a sua religião. Agora, isto nunca foi encontrado. Isso aqui foi um desenho que Henri Conrad fez, baseado na descrição de um cavaleiro traidor, que diz que eles adoravam esse ídolo. Mas isso não existe. Depois ele vulgarizou, mas o que havia era isso. Era uma parede sagrada com um monte de caveiras umas sobre as outras, e essas caveiras estavam numeradas. A número 1 era de São João Batista, que eles tinham resgatado, segundo a crença dos templários, das mãos lá dos Herodes, e era o número 1. E depois todos os pontífices joanitos, sucessores de São João Batista. Jesus para eles era um profeta, São João é que era o Cristo. E aí eles eram fanáticos pela seita joanita. E nós vamos mostrar aqui agora, então, uma coisa interessante. Então, já mostramos a vocês esse quadro no original. Aqui ele está reduzido, a um tamanho pequeno, mas nós já mostramos a vocês que Eugène Delacroix, o gênio que o pintou, o fez como está aqui. Lindíssimo, mas significa o quê? Que Mitra, que era Deus da guerra, com o pano ensanguentado, vai levar as hordas humanas para a conquista da terra. Então, o Império Mundial, esse era o sonho dos templários, que quando o rei da França percebeu, e o Papa percebeu, então não puderam livrá-lo das mãos templárias. Mas a ideia do rei da França era ficar com o dinheiro deles. Então, nós já vimos aqui que cada loja francesa é obrigada a ostentar essa pequena cabeça, esse pequeno busto de Mitra, e tudo girava em torno de Mitra. E hoje é diferente? Não, hoje não é diferente. Acabei de mostrar a vocês, há pouco tempo atrás, essa nota circulava. Um cruzeiro, Banco Central do Brasil, um cruzeiro, só não era R$1, foi transformado em R$1. Isso é Mitra. E aqui, antes dessa, aqui nós temos também, com o nome de 5.000 cruzeiros, também Mitra. Então, tudo girava em torno de Mitra, e segundo a maçonaria, os Supremos Conselhos, tudo vai girar em torno de Mitra. Aqui nós temos a estátua dele, como era comum, matando o touro. O touro são os instintos, e ele está aqui com o pé firme, tá vendo? E o punhal apunhalando o touro. E aqui, mais uma vez, o barrete jacobino. Então, essa figura, matando o touro, quer dizer, os instintos, ou seja, o mitraísta tem que ser de uma racionalidade, de uma capacidade lógica, criteriosa, razão,
absoluta, portanto tinha que matar os instintos, como diz Buda, mata o desejo. Isso para nós cristãos é impossível, porque sem o instinto o homem morre. Tira o touro de baixo, o homem está em cima do touro. Vamos mostrar isso mais tarde. E então o que nós estamos vendo aqui é que aqui está o touro. Aqui a fotografia foi um amigo meu que fez. O touro está em Wall Street e Mitra está na Baía de Hudson, Manhattan. Então, eram essas as verdadeiras razões, essas ligações perigosas que condenaram os templários. Nós não poderíamos, então, concordar com a queimar um homem vivo diante da praça de Paris, né, da ilha de France, mas também não podemos concordar. Aqui está aquela imagem em outra figuração, não sei se vocês conseguem ver Mitra aí no centro, olha o chapeuzinho jacobino e o touro. E tudo girava em torno de Mitra, e gira, porque essas duas notas são modernas. Não sei se tem aqui a data, não tem, mas veja, um cruzeiro se transformou em R$1. Então ele continua dominando e os Supremos Conselhos continuam. E aí nós vamos agora ver aqui. O dia 14 de julho foi o dia em que entronizaram a deusa Razão. Essa prostituta que está aqui sentada, ó, aqui está sentada uma prostituta. Ela representa a Mitra, porque, olha, o Barreto Jacobino, ele é sempre representado como hermafrodita. Aqui fizeram um mitrel, improvisaram, e ela está sentada entre as suas guardiãs, ou seja, vai haver uma festa orgiástica na frente do altar central da igreja de Notre-Dame de Paris. Olha só, uma orgia, uma sacanagem, uma imoralidade dentro do altar central, diante do altar central de Notre-Dame de Paris. Você vê até onde eles chegaram. E aí continuam com mais ousadia ainda, só que agora a religião para eles está sendo algo muito mais bem utilizado. E aí nós podemos ir adiante e podemos ver aqui o barrete usado como símbolo da revolução, tornado oficial pelo partido de Robespierre. Aqui então, esse é o barrete de Mitra, o barrete jacobino, que era o símbolo da revolução, segundo Robespierre. Todo jacobino tinha que usá-lo. E aí nós vamos agora, na sequência, se olharmos aqui, nós teremos aqui o detalhe de Mitra matando o touro. Tá vendo? Ó? Ele é bonito. Ele é um hermafrodita, ele não parece nem homem nem mulher. Símbolo oficial da maçonaria francesa. E aqui está o símbolo do Grande Oriente da França. Mais uma vez, Mitra, sempre com um aspecto hermafrodita. E são essas ligações perigosas aqui. Ó, o que está fazendo? O símbolo oficial dos Estados Unidos, do Senado dos Estados Unidos da América. É o símbolo oficial do Senado dos Estados Unidos da América. O que está fazendo o Barreto Jacobino aqui em cima? Você vê como é que eles estão infiltrados hoje em tudo. Isso é atual. Isso é hoje, viu? Aqui nós temos o Departamento do Exército dos Estados Unidos da América. Departamento do Exército dos Estados Unidos da América. Vamos mostrar para vocês e vamos mostrar aqui o Barreto Jacobino de Mitra. Tá vendo? Ó? Isso é um símbolo atual. É o Pentágono. E então tudo começou com os templários e agora a vingança deles é tomar conta do mundo, é levar adiante. Aqui é como deveria ser a bandeira do Brasil. Então, em vez de ser o que era, quando o Brasil passou a Reino Unido ou de Portugal e Algarves, essa devia ser a bandeira e mais uma vez o Barreto Jacobino está aqui. E aí, já chegamos a 29 minutos, vamos ter de correr um pouquinho, mas vamos ver se tem a Estátua da Liberdade, que é o monumento mais belo a Mitra, né? Tá vendo aqui com 7 raios na cabeça, o sol, a luz, que faz com que Pai chame ele de Luciferos, e o livro aqui aparecendo uma pontinha, um pedacinho do livro.
Então seria esse o Cristo que nós adoraríamos no terceiro milênio. E tudo isso era a doutrina dos Templários. E agora, e vai lá, vai mais adiante, até chegarmos à clareza, tá vendo? Aqui nós temos República dos Estados Unidos do Brasil, 1889. Assim, quando foi proclamada a República, a moeda era esta. Então, esta é a República Mitra. Então, está aqui, tá vendo? É uma preciosidade. Em 1889 era a moeda que simbolizava a República. Mais uma vez, Mitra. Ele está em nosso meio e a briga da Igreja Católica é exatamente para não deixar que Mitra substitua Cristo. Mas os Supremos Conselhos fazem tudo para que ele substitua. E dizem que um dia substituirá. Então, nós vamos ver várias imagens deles aqui, né? E aqui nós temos a República Portuguesa, né? Não está muito clara, e República Francesa, aqui onde nasceu e onde se desenvolveu. República Francesa, République Française. É claro que se vê nebuloso, mas Mitra. Então tudo gira em torno de Mitra. Por quê? Porque ele era o deus da guerra. E o que é que nós estamos vendo no mundo? Guerras. Fome, peste e guerras. E era ele. Então está sendo, ele reina. Enquanto que o símbolo de Jesus é a paz, o símbolo de Mitra é a guerra. República Francesa. Os franceses diziam RF, não é República Francesa, République Française, é Rothschild e Ferry, os irmãos Rothschild. E então, hoje, no nosso dinheiro, então nós temos essa figura de Mitra, disfarçadinha um pouquinho, mas ainda dá para perceber o barrete, né, lá e então está em nosso meio. Dominou tudo. Metade do mundo é dele. Só que debaixo do Supremo Conselho. No dia que for necessário, eles virão e dirão: acabou. Acabou. Então, agora acabou-se a brincadeira, nós vamos então estabelecer o rosto belíssimo de Mitra, com os seus 7 raios, que são 7 poderes, e ele será então o Cristo do terceiro milênio. Bom, essa era uma das ligações dos Templários. Nós vimos aqui no livro da Adelino Figueiredo Lima, como eles tinham várias ligações. E todas essas ligações foram entre 1313 e 1789, esses partidos, né, vários, milhares não, centenas deles, foram se conjugando para produzir a grande revolução, a Revolução Francesa. Então, ela é fruto, né, da união de todas as sociedades secretas ligadas aos Templários para supostamente vingar o suplício de Jacques Molay. Na verdade, não era isto, porque o rei do mundo a esta altura já é o barão de Rothschild, acho que Lionel de Rothschild. Então, o que ele queria era usar a religião para poder transformar o mundo no seu império, como transformou. Ele é dono de metade do mundo, a outra metade é do resto de 70 bilhões de pessoas. Então, ele sozinho é dono da metade. E 70 bilhões de pessoas é dono da outra metade. Então, assim, nós terminamos com esse rosto lindo de Mitra, sempre hermafrodita, e que está no nosso dinheiro. É só vocês verem com cuidado, não é mais aquele rostinho assim tão claro. Eles foram muito sutis, né? Eles disfarçaram um pouquinho. Aqui estava claro demais, né? Então eles disfarçaram um pouquinho. Na França, eles não disfarçam. E aqui está a honra, a homenagem suprema a Mitra, né? E ao seu anjo, que está da outra página. Não, o anjo de Mitra, que é o anjo da violência, né? É o anjo, veja só, é um demônio, uma serpente o enrosca, ele é um leão,
e Mitra aqui está matando o touro. Matando o touro é matando o instinto, quer dizer, você se torna escravo. O juramento que eu deveria assinar dizia que eu me obrigava moralmente a fazer tudo que o grão-mestre dos neotemplários me pedisse. Esse era o juramento. Então, aqui estamos, mostrando a vocês a que os templários estavam ligados. Demos uma saidinha de 1313 para 1789 para vocês verem se o processo dos templários foi ou não foi justo. De qualquer maneira, nada justifica queimar um ser humano numa fogueira. É um ato absolutamente impensável. Dentro da minha visão cristã e humanística, é impensável. Mas o que os templários estavam planejando era uma coisa que, para a época, aquele tempo eram outros, era impensável. Substituir a Igreja Católica por uma religião que era a síntese de todas as religiões, ligada a várias correntes gnósticas, ou seja, heterodoxas, contra a Igreja Católica, para fazer um governo único mundial. Era essa a utopia que eles pretendiam, mas foram traídos. Então, não foi a Igreja Católica, nem Filipe Belo, rei de França, nem Guilherme, nem foi o Papa que fizeram o processo dos Templários. Foi Guilherme de Nogaret e Jean de Gisors. Isso fica para o próximo capítulo. Então, temos motivo de sobra para condenar os Templários se nós fizermos um tribunal hoje mostrando que eles fizeram, veja, uma orgia, uma prostituta com mais de 12 bacanais perto dela, diante do Santíssimo Sacramento do altar. É o cúmulo, por mais que eles não fossem católicos, mas fazer isto, e elas se desnudavam, e então mulher com mulher, porque não tinha homem ali. Então, o homem, que seria Mitra, era sempre hermafrodita, então era representada por uma prostituta. E ali, mulher com mulher, não sei o que faziam, vocês podem imaginar. Esse era o culto dos templários, o culto ao Mitra dos templários. E aí, nós vamos parar por aqui, já são 36 minutos, e mostrando a vocês que o processo dos templários foi algo muito sério e ainda continua, porque a maçonaria garante, Alberto Pike garante, que quando os grandes conselhos dominarem o mundo, o culto de Mitra será generalizado e nós teremos que renegar Jesus Cristo para adotar Mitra como o Cristo do terceiro milênio. Pensem nisso. Por isso há tanta guerra, por isso há fome, por isso há peste. Eles não pararão diante de nada até conseguir o seu objetivo. Então, obrigado. Até vejam o vídeo todo, deem seu like, ademã, que eu vou em frente.